Olá, seja bem-vindo ao canal do Quintas Automotivas. Eu sou o Renato, estou com o Leonardo aqui. Fala aí, Léo. Isso aí, diretamente da equipe do Mecânico Pro. Para vocês também, em parceria, trazendo um conteúdo aí que seja relevante para vocês no diagnóstico automotivo. Então a gente vai pegar um caso aqui diretamente da plataforma do Mecânico Pro. Aliás, um caso muito comum, real, que acontece no dia a dia, hein? Que é um veículo que tem uma dificuldade de arranque, de partida frio. A partida se alonga. É um carro equipado com sistema de injeção direta de combustível, é um Passat, equipado com sistema FSI, e a gente vai trazer aqui alguns detalhes, um pouco do diagnóstico, para chegar numa conclusão com vocês aí, né? Teve um pouco de dificuldade em diagnóstico, porque não traz nenhum código de falha relativo a linhas de pressão, porque aparentemente está tudo perfeito, né? E tem uma leve causa de partida um pouco mais extensa, um pouco mais longa, depois que fica o carro muito tempo parado, tá? Então pode ser por baixa pressão, Sim. Pode ser por excesso de combustível ou até mesmo outros fatores. E é isso que a gente vai desvendar aqui no sistema de injeção direta. Então, nesse caso aqui, o que já foi analisado? Um circuito de baixa pressão, lembrando que aqui a gente tem um sistema de injeção direta, então foi analisado um circuito de baixa pressão, onde a bomba está entregando o valor de pressão e vazão corretos, está entregando também um controle de tensão e corrente em cima da bomba, porque essa bomba ela é modulada, né, Léo? Controlada. Ela é modulada, então se já foi checado, está tudo ok. Partimos agora para quem? Para uma suspeita aqui relacionada ou na parte relacionada aos injetores, ao circuito de alta pressão, então, ou também a própria bomba de alta pressão. Então a gente vai trazer aqui um pouco de uma explicação para vocês do diagnóstico de como a gente analisar esse circuito de alta pressão, né? E a gente vai partir aqui de algo que é mais simples, né, Léo? Mais rápido também. Mais rápido, e vamos ir aprofundando os detalhes aí. Esse teste que a gente vai fazer agora, ainda a gente não consegue definir onde está a causa real do problema, né? Mas baseado na leitura aqui do sensor de pressão que vai estar no reio, nós podemos descobrir se há alguma anomalia aqui no circuito de alta pressão de combustível, tá? Então, a gente pode começar já? Sim. O diagnóstico, analisar isso aí. O carro está parado, né? Está com o motor aquecido, mas o motor está desligado. Vamos ligar a chave de ignição e verificar qual é a pressão agora que está acumulada aqui nesse reio, tá? Lembrando que cada carro vai ter um valor de pressão de trabalho em marcha lenta e também em aceleração. Vamos checar nesse aqui e ver qual é o valor de trabalho em marcha lenta, tá? Então nós vamos fazendo junto com vocês aí o passo a passo até chegar numa resolução dessa... Contato ligado, Léo? Ignição ligada, maravilha. Isso. Está aqui com 34,6 bar de pressão agora, tá? Eu vou colocar numa linha de cursor de tempo. E esse carro aqui, a marcha lenta dele é aproximadamente 40 bar, tá? Então nós estamos 5 bar a menos do que a pressão ideal de trabalho. A falha e o sintoma que se tem aqui é depois de um longo período parado, se tem uma marcha lenta um pouco difícil, tá? O carro pega, mas ele pega com uma partida um pouco mais alongada, tá? Só para a gente ter uma noção do que estamos falando, vamos iniciar uma partida nele, vamos colocar em regime de marcha lenta. Tudo bem. Aqui, eu vou dar um stop breve, bem rápido e simples aqui, tá? Isso aqui utilizando o próprio leitura em valores reais do scanner. Então aqui no processo de partida ele subiu para aproximadamente 84 bar para início e funcionamento do motor, tá? Essa pressão poderia até ser um pouquinho maior. Então a partida longa, ela significa que está demorando para a pressão acumulada no reio chegar até um valor e o veículo pegar. Ou um outro motivo, né, Renato, que pode acontecer aí é um pouco de combustível lá dentro da câmara de combustão. Exato, um excesso de combustível e isso demora o arranque do motor. Também leva o mesmo efeito, né? Também. Vamos fazer o seguinte, solta o play, vamos ver para quanto caiu agora em marcha lenta. Aproximadamente 40 bar. 40 bar aproximado. Renato, vamos fazer um teste bem simples. A gente acelera e desliga o carro. A conexão vai cair, eu volto a conectar de novo, tá? Mas observando esse valor aqui, está em 40 bar agora, ele vai manter um pouco acelerado. 107, 109 bar. Desligou em 105, tá? Então o nosso valor aqui agora é 105 bar. Eu vou entrar na leitura aqui de novo. Voltamos a ligar o contato agora novamente. A ignição liga de novo. Legal, então vamos pegar o valor de pressão. Agora está em 101 bar, estava em 101, já teve uma redução de 1 bar, porque foi para 100 bar, né? Agora caiu para 99 já. Então, aqui há uma leve queda gradual
que pode ser um princípio de anomalia, né? Aqui caiu até um pouco mais rápido, né? Já Saiu está de caindo 99 mais. para 97. Ô, Leonardo, Bar. a gente tem um circuito ali, onde essa pressão, em função de temperatura também, ela pode elevar? Pode elevar fazer o também. contrário? Dependendo da temperatura que tiver, há uma leve tendência de aumento da pressão, justamente porque esse combustível está aquecido. Então pode sofrer uma expansão quando desliga a chave. Tá? Então essa pressão pode levemente sofrer um aumento. Então, Exato. ao invés de cair, ela até sobe um pouquinho e estabiliza, tá? Renato, e aqui a gente observa a queda. De 100 já foi para 93. Está caindo rapidamente. Legal. Pessoal, quando a gente fala em leve aclive, né, ou subir o valor, nós estamos falando ali de aproximadamente até 10 a 15 bar de aumento de pressão no reio, tá? Renato, vamos travar essa tela aí um pouquinho, só para a gente fazer uma análise, e vamos diminuir esse tempo para pegar um curso todo dele aqui. Vamos reduzir. Aí, fez a escadinha, né? Daqui até aqui a gente tem um período aí quase de 50 segundos, né? 50 segundos. 50 segundos. E teve uma redução aqui de aproximadamente uns 8 bar de diferença, né? Sim. 7, 8 bar de diferença. É prejudicial quando a gente tem essa queda muito brusca e ela já cai direto. Aqui ainda está fazendo uma leve escada. Agora, se for iniciar a partida, o carro vai pegar normal, porque a pressão não está tão baixa a ponto de influenciar nessa partida. A pressão não está tão baixa e caso eu tivesse também algum tipo de problema de uma falha de vedação, por exemplo, pelos injetores, não é como eu posso dizer, o enriquecimento da mistura, o que pingou na cabeça do pistão, na câmara de combustão, não foi tão grande que pudesse provocar ali uma falha. Legal, né? Então se tivesse mais brusco aqui, se não fosse qualquer outro elemento que fosse injetor, significa que quanto maior a queda, maior o nível de gotejamento Exato. dos injetores. Ou os 4 injetores estão gotejando, mas geralmente é um pouco difícil acontecer isso aí, né? Geralmente a gente vai pegar 1, 2 injetores com gotejamento. Mas é um princípio de análise já, né? Já começamos a ter um ponto aí de análise já. Renato, acho que é bom a gente comentar também que tem alguns veículos que possuem uma válvula de redução de pressão. Então a pressão ela está até alta, ela cai de uma vez, mas depois ele bloqueia e estanca e fica direto. Então só atenção a também algumas particularidades de outros sistemas, tá? E aí, o que a gente pode acrescentar agora para chegar numa conclusão, hein, Renato? Bom, aí a gente precisa o quê? Meter a mão na massa e começar a analisar algumas coisas lá. Então, a gente já vê que existe uma queda de pressão. Vamos seguir um diagnóstico aí que pode ser que aconteça ali um gotejamento desse combustível, a gente suspeita de um gotejamento desse combustível por parte dos injetores que estão instalados dentro da câmara de combustão. Okay? Então vamos seguir essa linha de diagnóstico. Nessa linha de diagnóstico, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a remoção das velas de ignição. Você vai usar um aparelho diferente, A gente vai fazer a remoção e vamos utilizar um analisador de gases. Vamos mostrar ele, aproveitar que já está aí? Vamos caminhando ali e já ver esse aparelho aí. Então está aqui. É um analisador de gases, onde de todos os gases que ele consegue medir, o que interessa para nós é o HC, o hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Exatamente, é combustível não queimado. Então, se a gente for lá, pegar a mangueira aqui de medição, remover a vela de ignição de cada um dos cilindros e for captar esse vapor de combustível que está em cada uma das câmaras de combustão, a gente consegue determinar pela quantidade desse gás marcado, se existe um indício de vazamento, de falha de estanqueidade no injetor. Você vai enfiar essa sonda dentro do furo da vela. Você vai colocar mais ou menos quanto? 50 milímetros? Em torno de 5 centímetros, 50 milímetros. Tá, dentro não vai poder encostar na cabeça do pistão, senão exatamente. A gente já perde as medidas, tá? E outro detalhe importante também, que a gente tem que submeter o motor a uma condição para esse teste. Não pode enfiar agora, tem que... Então a gente vai ter que... Motor aquecido? Motor primeiro aquecido, a gente vai acelerar esse motor a aproximadamente 3.000 RPMs, segurar ali durante um certo período, 10 segundos, desligamos o motor, removemos a vela e fazemos a medição. Valores esperados ali, falamos agora ou falamos no teste? Olha, podemos ir falando conforme vai... Vamos falar no teste, legal? O que nós esperamos em uma medição, né? Que esse valor aqui, assim que introduzir a sonda, ele aumente. Mas assim que ele detectar o valor mais alto de teor de HC, ele praticamente começa a cair até um valor de índice muito baixo. Tá? Durante 30 segundos deve ser mantido a sonda para fazer a análise. Tá? Vocês podem ir acompanhando o Renato, ele já está ali tirando a vela de ignição.
É um teste bem rápido que tem que ser feito aí, né, Renato? Sim, exatamente. Porque se eu demoro muito aqui, deixo a vela exposta, né? Deixo a câmara de combustão exposta, esse possível vapor de combustível que estaria aqui condensado, ele vai se evaporar e eu perco isso. Então eu já tenho que tirar a vela e já introduzir a sonda. Eu já vou segurando a sonda para você aqui do lado, vou chegando aqui próximo, né? Também, para a gente realizar essa medição. Aí assim que ele introduzir a sonda, nós voltamos para outra tela para analisar o valor de HC. O cilindro que você vai pegar qual é? Vamos pegar o quarto cilindro aqui. Cilindro. A distância é 50 milímetros 50 milímetros, então introduzi aqui pelo furo da vela, parei para não dar o top. Legal, ó. Olha lá, ó. Essa escala nós estamos trabalhando em partes por milhão, em volume. Então deu 361, agora 290, 280. Tá caindo, né, Léo? Ou seja, caindo. É aquilo que eu mencionei. Ela pode até disparar, mas depois ela... A gente percebe o que ali? Um consumo desse hidrocarboneto que estava dentro da câmara de combustão. Então, é natural que ele sofra uma queda. Espera-se uma queda quando eu tenho um injetor com boa estanqueidade. Agora, se eu não tenho um injetor estanque, o que vai acontecer, Léo? Aí esse valor vai subir, vai dar um pico, e se ainda assim se manter gotejando, esse valor ele demora a reduzir e se mantém muito estável em determinado ponto. Ô, Léo, você falou aí de valores aí, quantas partes por milhão é normal? Olha, quer dizer, é o esperado? O que se pede de forma geral é que depois de um período aí de 30 segundos com a sonda lá dentro, é que seja um valor menor que 100 ppm. Ok. Mas eu gosto sempre de dizer que é interessante fazer o comparativo de cilindro a cilindro, tá? Que é o que a gente vai aplicar aqui agora como um teste, né? Beleza, Renato, você testou o cilindro 4. Cilindro 4, ok. Vamos partir para outro cilindro agora? Legal. Vamos tirar a sonda, segura ela aí, espera ela zerar. E vamos agora para o terceiro cilindro. Nós vamos ir direto para o outro cilindro, mas também nós deveríamos fazer o mesmo processo que foi feito para o cilindro 1. Mas como aqui de forma didática nós teremos mostrar cilindro a cilindro, uma possível falha, né? Vamos ver se tem aí uma diferença muito grande de cilindro a cilindro. Esse é outro cilindro, começamos com 16 ppm, tá? Olha, já foi para 4 mil, disparou, tá? Eu até perdi o número aqui, a escala de medida, Renato. Sim. Tá? Ele vai sugar o valor que tiver ali com o maior valor de HC, né? A tendência é que ocorra uma redução. E agora não tem jeito, Renato, a gente vai ter que parar aqui e esperar um pouquinho, porque indícios de falha nesse cilindro existe, né? Tem um valor de HC elevado. A diferença já é muito grande, bem gritante. grande, né? E o que a gente pode notar é que se esse injetor ele está levemente caindo umas gotas num período intermitente, ele vai tentar se manter dentro de um valor, né? Por exemplo, aqui está com 2.961, né? Ele cai para 955, 49, reduzindo 800 e assim em diante, está consumindo. E vai chegar um momento que se tiver ali mantendo um gotejamento, ele vai tentar equilibrar dentro de uma faixa e não vai cair mais do que isso, né? Lembrando aí que esse injetor está submetido a uma pressão de aproximadamente ali 100 bar, porque a gente acelerou o motor, vocês puderam ver isso no início. Isso é legal, né? Daqui, né? O teste, né? Então a pressão está elevada, eu desliguei o motor, essa pressão está lá, então eu acabo forçando o injetor, se ele não tiver uma boa vedação, ele começar a apresentar um vazamento por ali. Então nesse sistema é 140 bar, outro sistema é 250, você vai testar no valor máximo, acelerou, tirou, pressão máxima no reio, tá? 2.233, já deve ter passado aí, ou dá muito próximo de 30 segundos, esse valor está muito alto, além de um valor normal. Se a gente comparasse outros cilindros, nós veríamos ali um valor muito parecido. E você vê que ele oscila, né? Hora ele sobe, hora ele cai, ou seja, alguma coisa ali no injetor está passando. Agora, seria interessante se a gente pudesse entrar lá dentro e olhar esse injetor, né? Seria legal mesmo. Vamos preparar essa prática aí? Vamos preparar essa medição? Só que antes disso, vamos acompanhar na tela o que está acontecendo com esse veículo depois de um longo período. Como o período de espera é muito grande e a gente não queria ficar muito tempo esperando com vocês isso, nós capturamos uma imagem com o próprio scanner e analisamos a seguinte figura. Olha, eu vou até passar para o lado de lá, que vai ficar um pouquinho melhor. Nós começamos aqui com um teste no desligamento em 37 bar. Então está aqui 37 bar de pressão acumulada no reio, tá? Aqui, depois de aproximadamente, estamos falando aqui de uns 350 segundos, mais ou menos, ele caiu para uma pressão de aproximadamente 4 bar. Então essa pressão que agora está acumulada no reio,
é uma pressão proveniente lá do circuito de baixa pressão de combustível, tá? Então, assim, esse período aqui, se fosse iniciar a partida em 4 bar, é um período de dificuldade de partida. Então, o carro ficou parado lá 1h30 e agora vai iniciar a partida com 4 bar. Então, a partida vai ter tendência um pouquinho mais longa, tá? Um injetor gotejando na condição, ou dependendo de como tiver, um nível de gotejamento, né? E condição que eu digo 140 bar, e 40 bar e 8 bar. Tá? Se essa pressão caiu e foi continuando caindo, significa que esse injetor, até mesmo com 8 bar, ele ainda sofreu um leve gotejamento. Então, houve sim um gotejamento até em 8 bar, né? Só que o legal é o seguinte, né, Renato? Com esse aparelho, esse método de medição aí, a gente chega rápido no diagnóstico e conclusivo. Exato. Se tirar o injetor, nós vamos ter certeza que ele está gotejando para colocar numa máquina. Então, não há espaço para dúvidas. Exato. Então, a gente suspeita que existe um gotejamento. Separei um equipamento aqui, Leonardo, é um chamado de boroscópio. Esse equipamento aqui é nada mais do que uma câmera. Então, aqui a gente tem um visor e aqui eu tenho, nessa ponta aqui, ó, eu tenho uma câmerazinha, ok? Com uma luz que a gente vai colocar lá, introduzir no furo da vela e olhar a e conseguir enxergar a ponta do injetor. E ver se está gotejando. E ver se está gotejando. Então, Renato, já conectamos aqui, né, a câmera ao cilindro e dá para ver o injetor ali, né? Uma breve... Exatamente. Então, onde tem uma pontinha ali de injetor que está piscando, na verdade, parece que tem uma luzinha ali, é combustível saindo dali da pontinha do injetor. Chega a evaporar logo na ponta. Exatamente. Está, né? Super aquecida aquela região e você tem pequena parcela de combustível saindo por ali sendo vaporizada. Então, isso é a prova cabal que a gente precisava para determinar que realmente o injetor tem um problema de estanqueidade. Renato, e poderia sair um jato de combustível ali, né? Muito mais, olha lá. Gotejamento. Ó, deu para Opa! Exatamente. Legal, conseguimos pegar bem legal aí, né? Essa falha. Legal, exatamente. Muito bem. Então, esse é o teste que a gente faz aí, comprovando, né? Não precisaria, mas só para provar que realmente... E agora ele estancou, né? Sim. Olha que interessante. Então, em breves momentos, quando ele goteja, a pressão cai, né? Exatamente. Então, beleza, maravilha. Tá aí provado uma falha desse injetor. Bem, Leonardo, chegamos então num veredito aqui? É isso aí, olha, fizemos o teste fácil, o scanner, fizemos com um analisador de gases e continuamos provando que realmente o injetor estava com gotejamento, está com gotejamento. Exato, caso, então a probabilidade é grande aí do injetor ser a causa dessa partida longa, dessa dificuldade de partida. Porém, e se não fosse? O que poderia ser? É aí que vem a sacada, né? Então, também tem todo o circuito de alta pressão, tudo que envolve no circuito de alta pressão para fazer o diagnóstico. Aqui, no caso, foi solucionado o problema, resolvido, né? Assim, exato. O diagnóstico, encontrado o problema no injetor. Mas e se não fosse o injetor? Se não fosse... Para onde que nós iríamos com o diagnóstico? Cabe mais um assunto aí, né? Exatamente. A gente avança em mais um vídeo. Então, fique atento aí ao canal. Se inscreva no canal. Do Quintas. Se inscreva, ative as notificações, pois certamente novidades vocês vão ter aí pela frente, ainda sobre esse assunto aqui de circuito de alta pressão. Legal, aguardamos vocês, hein? Até mais, tchau!